Hoje, aqui na Clínica Caminho da Luz, nós vamos fazer esse estudo sobre aliança, tirando algumas partes bíblicas e algumas partes dos 12 passos, tá? Qual o significado da aliança? Aliança significa compromisso, pacto, fidelidade e responsabilidade. Na Bíblia, é Deus firmando um caminho para restaurar o ser humano. Na recuperação, a aliança é um novo compromisso com Deus, com a verdade e consigo mesmo. Então aqui a gente vê que tem alianças com outras pessoas, aliança com Deus e aliança consigo mesmo. Né? Aquele pacto que você faz consigo mesmo e cumpre aquele pacto, a gente não quebra a aliança. E lá na frente a gente vai ver aqui as consequências das quebras das alianças, né? Quando a gente casa, né, tem aliança de casamento, representa um infinito, né? O círculo representa o infinito. E nessa aliança de casamento, quando a gente faz uma aliança de casamento, por exemplo, né, a gente faz uma aliança com Deus também. Então, a gente está aliançado ali com o nosso cônjuge e com Deus. É diferença de contrato. Qual é a diferença da aliança e o contrato? O contrato eu vou fazer se uma pessoa não cumprir com os contratos, eu também não sou obrigado a cumprir com o contrato. É um contrato, quando eu faço contrato com alguém, se ele descumprir o contrato, né, eu vou lá e acabo o contrato. Né, o contrato perde a validade. Aqui tem muitos advogados, eles podem até me corrigir. Então, a aliança não. Independente do que o outro faça, eu vou ser fiel, eu vou estar aliançado com essa pessoa, certo? Então essa é a diferença de aliança e contrato. Lá em Jeremias 31:33 diz: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui ele faz uma aliança com o povo, Deus e o povo. A dependência, né? Aqui a gente está falando da dependência das substâncias químicas, das drogas, dos vícios. A dependência quebra as promessas, relacionamentos e identidade. A recuperação reconstrói alianças com Deus, com a família, com o próximo e consigo mesmo. Na verdade, a gente reaprende a ter aliança com as pessoas, porque até então a minha aliança era muito vaga. Na verdade, não era aliança, eram pequenos contratos, né? Ó, eu faço isso, tu me dá isso, eu faço isso aqui, e o contrato cheio de manipulação e tudo para eu conseguir as coisas que eu queria usar. Então, aliança não. Aliança, quando eu faço uma aliança, é para a vida toda. Uma aliança, ela não quebra. Uma aliança, ela é diferente desses pactos que a gente faz e depois não cumpre. Pacto que a gente faz e depois não cumpre. A gente pode quebrar uma aliança? Pode. Mas quando a gente quebra uma aliança, tem uma série de consequências, né? A consequência da aliança quebrada. Então, os exemplos na Bíblia, né? O primeiro exemplo de aliança quebrada, né, é o exemplo de Adão. Ele quebra pela desobediência, pela fuga, e depois ele se sente culpado. E a culpa realmente recai sobre ele e, segundo a Bíblia, né, vem durante toda a humanidade. E aí, o que é que isso diz pra gente? Estamos em recuperação. A questão da desobediência, a questão da fuga e a questão da culpa. Então sempre, quando tem uma recaída, existe uma desobediência, existe uma fuga e existe uma culpa envolvida. E no paralelo a isso tem a negação e a autossabotagem. Eu erro, eu quebro a aliança, mas depois eu quero justificar, né? Por que eu quebrei? Não, é por causa disso, e eu quero me auto-sabotar. E aí no passo 1 diz assim, que nós devemos admitir nossa impotência. Então, quando eu admito e faço essa aliança comigo mesmo, porque a aliança principal que eu tenho que fazer é comigo mesmo, certo? Quando eu admito e depois eu vou lá e faço de novo, erro de novo, será que eu fiz uma aliança ou um contrato, né? Então eu tenho que
que examinar isso. Segundo exemplo é o bezerro de ouro, né? Lá em Êxodo, capítulo 32, fala que Moisés subiu e Moisés passou 40 dias em cima do Monte Sinai para receber as leis, né? Os mandamentos. Enquanto isso, Arão ficou lá embaixo com o pessoal lá. Diz, rapaz, esse homem está demorando demais a descer desse monte. A gente está aqui sem nenhum Deus para adorar. Vamos, pega aí as mulheres, todo mundo pega os brincos aí, tudo que é de ouro, os cartiçais. Vamos derreter aqui, vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos ficar adorando ele, ele vai ser o nosso Deus agora. E aí eles criam um bezerro de ouro. E aí, quando Moisés desce, Moisés fica tão indignado que quebra, né, as tábuas da lei. Isso aí foi um exemplo, né, de substituições espirituais. A gente acaba substituindo aquilo que era para ser o certo. Por quê? Porque a gente não tem paciência de esperar. É os processos, né? As pessoas não querem esperar o processo. Por exemplo, eu, né? Vou falar de mim. Eu passei 20 anos usando droga. Eu queria que de uma hora para outra eu ficasse limpo, todo mundo me amasse, todo mundo me abraçasse. Não é assim. E às vezes a gente não quer esperar esse processo. Então, é demorado, é doloroso, é sacrificial. Você tem que fazer um sacrifício ali. E aí, toda recaída começam pelos atalhos. Toda recaída começa pelos atalhos, meu irmão. Quando você quer algum atalho, ali pode prestar atenção que ali pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser o início de uma recaída. A gente quer uma coisa antes, a gente não tem paciência de esperar, a gente quer burlar o processo, a gente quer que o tempo corra, né? A gente quer do nosso jeito. Então, toda recaída começa por atalhos. E acreditar que Deus restaura. Está lá no passo 2 dos 12 passos. Deus restaura. É o que? Segundo passo diz o que? Eu me disponho a colocar minha vida para que Deus possa restituir minha sanidade, para que Ele possa ajeitar meus caminhos, ajeitar minha vida. Eu me disponho, né? E aí eu preciso acreditar, né? Eu preciso acreditar. O passo 3 é que a gente entrega, né? Mas o passo 2 é só acreditar. Acreditar que Ele pode mudar nosso caminho e que Ele pode restituir nossa sanidade. Outro exemplo é Sansão na Bíblia. Está lá no livro de Juízes, capítulo 13. Entre o capítulo 13 e o capítulo 16 vai contar a história de Sansão, certo? E o que é isso aqui? É viver sem limites e ignorar os alertas. Foi vários alertas para Sansão, mas ele acabou querendo viver sem limites. E Deus disse, ó, você não casará com mulheres que não é do seu povo. E ele foi lá e pegou, né, a Dalila, que não era do seu povo. E aí ele quebrava princípios, quebrava as alianças. E ele desobedeceu, então ele quebrou uma aliança, né? E aí o final da vida dele, acho que muitos aqui conhecem, acabou cego e depois morreu. E perdeu, primeiro ele perde as forças, depois fica cego e depois morre. Então, isso pode acontecer muitas vezes com a gente, quando a gente quebra princípios. A gente perde as nossas forças, a gente fica cego de não conseguir enxergar a verdade. E depois a gente morre espiritualmente falando. Espiritualmente falando. Quantas vezes eu me vi morto? Morto no sentido que eu não queria mais viver. Eu usava droga, inconscientemente eu queria morrer. Eu queria usar até me acabar, meu irmão. Ali eu estava morto por dentro. Queria só matar meu corpo, mas ali eu já estava morto por dentro. Eu queria acabar com tudo. Não via mais esperança. Quando a gente não vê mais esperança, não tem uma visão de futuro, ali a gente está morto espiritualmente, certo? E esse exemplo de Sansão é isso. Ele quebrou os limites, né? Ele ignorou os alertas de Deus e ele perdeu o total controle. Então isso que aqui tem a ver com os 12 passos. A questão do inventário e da confissão. Você voltar atrás. Tem outros exemplos na Bíblia, né? Tem o exemplo de Saul, que ele desobedeceu várias vezes. E ele não se colocou pronto para mudar. O passo que
que fala que a gente se coloque pronto para mudar, é o passo número 6 dos 12 passos. Então tem também a Judas, né, que quebrou a aliança com Jesus. Por quê? Porque ele queria a recompensa antes da hora. Ele acreditava, né, que Jesus iria sair da cruz e derrotar todos os romanos e tal. Ele acreditava, né? E aí tem uma coisa muito importante, que às vezes a gente está com um pé na recuperação e um pé no passado. Um pé na recuperação e um pé no passado. A gente precisa ter atenção nisso para que a gente não viva no passado. Para que a gente consiga pensar no futuro e esquecer esse passado. Esquecer, ninguém esquece. Mas a gente precisa não viver mais em função de um passado, entendeu? Eu preciso viver em função de um futuro, mas não em função de um passado. O passado passou, não tem como voltar. Por que eu vou ficar remoendo? E aí tem alguns exemplos de restauração na Bíblia, que é o filho pródigo, que todo mundo conhece. Davi também. Davi, ele quebrou a aliança com Deus, né? Quando ele foi um assassino e ele foi um adúltero, né? Ele matou o cara, botou o cara lá na frente de batalha, o cara morrer para ele ficar com a mulher do cara. Que é Urias, né? E nessa história de Davi, ele sofre umas consequências grandes, né? Toda essa quebra de aliança, eu não vou me aprofundar aqui, mas depois eu posso aprofundar. A quebra de aliança dele, bom dia, gerou aqui, ó. Alguém pode dar a cadeira para dona Antônia, que aí ela vai embora, né? Vai pegar. Foi? pode sentar aí, Antônia, pode sentar. Então, e tem outros também, né? Outros exemplos da Bíblia de restauração de aliança. Eu estava falando de Davi, né? Davi, ele sofreu as consequências. Ele quebrou a aliança, mas aí o que foi que aconteceu na descendência dele? Na descendência dele. Os filhos, o que foi que aconteceu com os filhos? Um filho matou o outro, uma filha foi abusada, um dos filhos se rebelou contra ele, quis tomar o trono dele. Ele teve que sair, ele abandonou o reinado. Ele foi para a caverna de Adulão, ficou lá com um bocado de derrotado lá um tempão, se escondendo. Ele ficou, né, o rei Saul ficou atrás dele o tempo todo. E para quem não conhece a história assim do rei Davi, é bem legal uma série que tem no Prime Video, que é A Casa de Davi, é muito legal. Mas ele sofreu um bocado de consequência. Muitas vezes a gente quebra a aliança e a gente não quer a consequência. Então a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Só que a gente, ao invés de receber aquilo ali como uma bênção, a gente recebe como uma maldição, como um castigo. Não, a gente está só colhendo o que a gente plantou. E a gente precisa entender que aquilo ali é uma bênção, que é uma restauração. Que a gente vai passar por aquele momento de prova e a gente vai ser restaurado. O que é que a gente precisa para a gente ser aceito por Deus? A gente precisa ser aprovado. E o que é que a gente precisa para ser aprovado por Deus? Passar pela prova, né? Você faz a 5ª série, para você ir para a 6ª série, você tem uma prova para passar. E às vezes a gente pensa que é o diabo, pensa que é isso, pensa que é o inimigo, que não sei o que. Não, cara, é uma prova. Você precisa... vamos ver se você é bom mesmo. Vamos ver se você é paciente. Vamos ver se... Porque às vezes o cara diz que é paciente, é bonzinho, né? É do bem. Mas na primeira prova o cara se mostra que é o diabo. Na primeira prova que aparece, o cara mostra que ele não é nada daquilo. Entendeu? São provas para que você seja aprovado, né? Para que você seja um obreiro aprovado perante a Deus, você precisa passar pela prova. E tudo isso, voltando ao tema aliança, a gente precisa entender as alianças que a gente faz.
né? As alianças que a gente faz na vida com os outros, com o nosso cônjuge, ou com o nosso amigo, ou com Deus, ou conosco mesmo. A gente precisa selar um pacto, uma aliança firmada na nossa palavra, firmada naquilo que a gente acredita, e uma aliança sabendo que a quebra de aliança vai gerar consequência na nossa recuperação. Tá? Só por hoje. O tema fica aí com vocês, aliança, falei um pouco. Vocês podem compartilhar um pouco sobre isso.